Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero. Nesse sábado de Aleluia, dia 16 de abril, a tradição é dia de malhar o Judas. Se tem algum Judas para malhar, para dar uma bordoada, hoje, nesses tempos modernos, é muita agressividade, não se malha mais o Judas. Pois é, são 11 horas e 5 minutos agora, um bom dia. Tá rindo do quê, Paulinho? Você tem um Judas para malhar aí? Conta para nós. Eu tô pensando aqui que, como o professor Afonso trouxe esse assunto do transporte coletivo, e aí você fez aquela recordação aí da nossa enquete de um ano atrás. Pois é. E logo mais a gente vai ter o editorial sobre o transporte coletivo. Parece que o sábado de Aleluia aí tá bem propício a malhar esse Judas do transporte coletivo, que a gente não consegue resolver definitivamente, né, mocinho? Sim, verdade. Mas enfim, são 11 horas e 5 minutos, a gente descontrai, porque se não descontrair a cidade e a situação fica muito difícil. São 11 horas e 6 minutos e a gente vai trazer mais um assunto importantíssimo aqui dentro do Marco Zero nessa manhã. Hoje o programa está letrado, como se dizia antigamente. Um professor no início e agora mais um professor nos dando a honra da presença em nossos estúdios, Paulinho. Isso, Moacir, tem uma razão de ser, porque nesse quadro, nesse momento agora do Marco Zero, a gente vai receber aqui o professor do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos, que coordena um projeto de extensão chamado Territórios Culturais, Memória, Patrimônio do Oeste do Paraná, o professor Júlio da Silveira Moreira, e vai nos trazer um assunto aqui que assombrou e continua assombrando o mundo, que é a guerra, né? Mais especificamente a guerra, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que está perto de completar 2 meses, né? Para ser mais exato, ele completará 2 meses no dia 24 de abril, um período já considerável, né? Principalmente diante da expectativa de que se ocorresse uma solução para esse impasse rapidamente, mas não foi o que aconteceu. Entre as principais razões apontadas para a invasão russa está a expansão da OTAN para a região leste do continente europeu, com a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar. Mas para tratar desse assunto, então, a gente recebe o professor Júlio da Silveira, professor da UNILA, que nos apresenta aí o seu ponto de vista, o seu olhar sobre esse conflito que, como eu disse, assombra ao mundo nesse momento. Bom dia, professor Júlio, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Pablo. Sou ouvinte do programa, parabenizo aí vocês e agradeço pelo convite também. Legal. Professor, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, apresentou um motivo para justificar entre aspas, né, o ataque à Ucrânia como uma forma de legítima defesa, né, porque ele pretende com isso criar bases aí para aquilo que ele acha que seja uma autodefesa ou uma prevenção a possíveis ataques futuros. Essa posição é parecida com a de Bush em 2001, naquilo que foi chamado de guerra ao terror. Contextualiza para a gente essa narrativa do presidente russo, se isso é legítimo ou não, se isso é válido como um argumento para se ir à guerra. Bom, primeiro que tudo, a gente parte de um princípio da paz, né, da autodeterminação dos povos, dos países, e já faz quase 2 meses, como você disse, que a gente está acompanhando esse fato, que não é tão distante de nós, latino-americanos, né, e brasileiros, pois tão, assim, outras guerras também que fazem parte da nossa realidade, como essa guerra impacta também a economia mundial e também os refugiados, a questão dos migrantes. E o que eu estou estudando nesse momento é o discurso do Putin no dia 24 de fevereiro, um discurso que foi gravado como um discurso oficial na TV russa, né, e que está disponível também esse texto, e estudar esse discurso de forma a perceber os elementos dele. Então, ele se fundamenta no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que é o princípio da legítima defesa, que por mais que a ONU, né, o Conselho de Segurança da ONU, ele decida sobre situações em que é legítimo o uso da força, o artigo 51 fala que um país pode tomar iniciativa caso tenha sofrido algum ataque.
porém a Rússia não sofreu um ataque. E aí é nesse sentido que o discurso do Putin se assemelha ao do Bush em 2001, quando anuncia a guerra ao terror, porque o Bush falou em legítima defesa preventiva. Então tem particularidades em relação à Rússia e aquela região que não é o mesmo que o contexto do Bush ali em 2001. Mas, através desse discurso de que eles estão ameaçados pela expansão da OTAN até as suas fronteiras, eles anunciam um ataque a um país vizinho, que não os atacou previamente. Então, essa é a problemática da legítima defesa que é colocada. Quando se fala não os atacou previamente, tem um elemento a mais que é a questão de Donbás, né? Que há um litígio ali agravado principalmente desde 2014, né, com grande violência naquela região já de muitos anos. Sim. A região de Donbás ela foi colocada ali como centro dessa declaração inicial agora do conflito, né? Ainda é um local de maior presença militar russa nesse momento. E sim, como você traz, essa região tem aquela guerra civil interna, aquele conflito interno, que é os independentistas, os autonomistas, com o governo de Kiev, da Ucrânia, né? Então, um conflito armado interno. Porém, a Rússia traz isso como um assunto dela, e não como um assunto do Estado ucraniano, que deveria tratar a partir da sua própria soberania. Muito bem. Professor, e como que a Ucrânia aparece na história, nesse início do século XX, na formação do Império Russo? Que relações assim desses dois países, mas da perspectiva da Ucrânia, o senhor nos apresenta para a gente ir avançando um pouco e entender, né, o que vem antes dessa relação toda? Com certeza, Paulo. Esses assuntos são bastante longos e era importante ter essa oportunidade de mais tempo para a gente aprofundar em todos esses detalhes, mas esse tema do Império Russo, ele é central para entender aqui a questão da Ucrânia, porque a gente conhece tanta coisa, muitas vezes, do continente americano e da Europa, mas do leste europeu e indo mais a leste, a gente conhece muito pouco. Então, esse contexto da formação do Império Russo é que ainda antes de 1000 depois de Cristo, por volta de 500 a 800 depois de Cristo, a Rússia basicamente nasceu na Ucrânia, porque ali foi uma região chamada Rússia de Kiev, que tinha a capital, que é a cidade de Kiev hoje, que é a cidade antiga ali, que ainda é daquela época do surgimento do Império Russo, né? Então, essa ideia do Império Russo ela é formada a partir da etnia dos eslavos, quando eles conseguiram expulsar os mongóis da região, que é chamada Horda de Ouro. Então, consolida o poder eslavo nessa região a partir de vencer uma guerra secular contra os mongóis. E aí se estabelece, já muitos anos depois da Rússia de Kiev, se estabelece em São Petersburgo a capital do Império Russo, que é declarado ali com o czar Ivan. Muito bem. Hoje, dentro desse contexto todo, inclusive é uma acusação feita pela Rússia, pelo governo da Rússia, mais especificamente pelo presidente Putin, de associar a questão do nacionalismo ucraniano ao nazismo, ao fascismo. Que relação objetiva se tem esses dois elementos hoje na Ucrânia e qual é a base histórica disso tudo, professor? Então, Paulo, é interessante a gente conversar com pessoas da Ucrânia, imigrantes ucranianos aqui na nossa região, entender melhor essas questões, porque a nossa visão de fora ela é muito polarizada. E tende a entender que se a pessoa ela é contra a Rússia, é contra o socialismo, então ela deve ser nazista, anticomunista e etc. Mas a Ucrânia sempre teve no lugar, né, os ucranianos, de uma opressão nacional, né, seja de um lado ou de outro. Então, depois já desse período que eu falei do Império Russo, já no século XX, né, você tem a Revolução Russa em 1917, sempre foi um tema muito caro para os revolucionários, marxistas, leninistas, socialistas, o tema das nacionalidades e da autodeterminação.
Lenin escreveu muito sobre isso, né? Stalin também escreveu já num contexto que já era de uma guerra de ocupação, dessa expansão desse pan-eslavismo que eu falei antes do Império Russo. Então, já na época do socialismo, já começa no final do governo de Stalin a se retomar esse período, esse processo da ocupação dos territórios vizinhos. Então, o que eu quis dizer em relação a isso é que a Ucrânia, os ucranianos, em um momento da Segunda Guerra Mundial, eles se aliaram aos comunistas contra o nazismo, e em outro momento se aliaram aos alemães contra os russos, contra os comunistas. Então, isso também fez com que se incentivasse, naquele momento, grupos ideológicos pró o nazismo alemão, especialmente contra a ocupação russa. Então, para um ucraniano, é muito fácil, posso dizer de maneira mais direta, assim, é muito fácil para um ucraniano odiar um russo, porque essa história ela é muito marcada por muita violência, inclusive o chamado o Holocausto ucraniano, que é o Holodomor, que é um episódio, um genocídio que se deu, praticado ali pelo governo russo na Ucrânia em 1950 e poucos. Então, é muito importante conhecer mais de perto a visão dos próprios ucranianos sobre esse tema. E agora, fazendo um recorte mais atual, assim, de 2014 para cá, com a queda do então presidente da Ucrânia, que papel que tem a direita mais radical, esse nacionalismo mais radical dentro do governo ucraniano? Então, eu entendo que é equivocado, que é falsa a tese da desnazificação da Ucrânia por parte da Rússia. Alegada pela Rússia. Alegada pelo Putin nesse discurso, que ele fala na desnazificação e na desmilitarização. São dois temas para a gente tratar separado, né? Certo. Esse tema que ele trata já foi muito falado, né, até nas mídias predominantes, que o presidente da Ucrânia, Zelensky, não é nazista, pró-nazista, é filho de judeus, vítimas da Segunda Guerra. Então, não existe uma presença central no governo ucraniano de um grupo nazista. Mas existe um famoso grupo nazista militar, chamado Batalhão Azov, que participa da resistência à invasão russa. Então tem essa história. Quando a gente vê as bandeiras do exército insurgente ucraniano, é onde eu trouxe lá no início, a história nacionalista da Ucrânia pode ser muito confundida com a ideia de nazismo, porque esse exército insurgente, ele tem um setor dele chamado lá setor direito, que é simpatizante próximo do nazismo. Então é muito diverso essa composição política dos grupos políticos e da resistência na Ucrânia. O professor Júlio, lá atrás, quando se fez a reunificação da Alemanha, todas essas nações sentaram à mesa, e uma preocupação já trazida na época pela Rússia era quanto à questão não só da expansão da OTAN, que é uma organização militar, né, do Atlântico Norte na Europa, que não era uma preocupação da sua expansão, mas da própria necessidade dela existir, já que não existia mais o contexto da Guerra Fria, né? O que aconteceu foi a ampliação dessa força militar, que incluiu muitos outros países, e que se chegou lá na fronteira da Rússia, inclusive agora se anunciando novos países, né, fronteiriços com a Rússia, querendo fazer parte do bloco, olhando essa experiência de guerra aí que está acontecendo em território ucraniano. Essas tratativas de expansão não seriam uma ameaça à Rússia, como Putin tem frisado isso? Não tem razão a Rússia quando ela expõe todo esse perigo de expansão da OTAN para o seu território? Como é que o senhor analisa isso? Olha, primeiro eu compreendo que não tem razão esse fundamento da ação russa na Ucrânia, e eu tento ver esse processo como um contexto de disputa interimperialista, uma disputa entre potências. E o fato da OTAN expandir esse território de aliados depois da década de 90
É sim algo bem complicado, porém que é algo que é natural, que é próprio de como se comportam as potências imperialistas, especialmente o imperialismo estadunidense, né, que ainda é o imperialismo hegemônico hoje, né? Então, muito se falou de um mundo unipolar depois da Guerra Fria, com o predomínio do imperialismo estadunidense. Alguns analistas hoje falam que isso seria a possibilidade de pensar num mundo multipolar, que seria que a invasão da Rússia, a expansão da Rússia estaria detendo essa expansão da OTAN. Porém, o que acontece é que nenhum lado nem outro, eles podem ser pensados como um lado justo dessa história, porque os dois só fazem aumentar o conflito, a violência, a militarização, e movimentar essa indústria de armas, que são as maiores indústrias do mundo, né? A indústria de armas, de drogas e tráfico de pessoas. Então, por trás, tem muito mais coisa por trás dessa questão, que é essa questão econômica, do que a aparência política, que seria essa suposta defesa da Rússia em relação à expansão da OTAN. Porque, por outro lado, embora a OTAN ela se expanda, né, na região da Europa, a Rússia tem muitos aliados na Ásia, na região chamada Eurásia, né, e isso é pouco falado, mas o conjunto de aliados da Rússia, inclusive, para poder sobreviver a essas sanções econômicas é muito grande. E então não vejo que seria um motivo plausível para reagir atacando a Ucrânia. O que eu vejo mais é como na Síria, a transformação da Ucrânia num território de guerra por potências rivais que não atende ao interesse daquele próprio povo. O senhor colocou outras nações aqui no tabuleiro. É possível de identificar, ou pelo menos apontar, outras nações que não estão diretamente envolvidas, não estão em guerra nesse território, né? Podem estar em outros nesse momento, mas não na guerra entre Rússia e Ucrânia. Talvez cumprindo um papel, né, de armar uma parte do conflito, no caso da Ucrânia, mas que tem interesses nesse conflito. Quais seriam essas nações e que interesses estariam mais explícitos nessa construção toda da guerra lá no leste europeu? Bom, tem essa questão do petróleo e do gás, que você tem um corredor de condução do petróleo e gás da Rússia para a Alemanha. Então, a Alemanha ela tem esse papel fundamental ali naquela geografia. Nós temos ali o sul da Rússia, é uma região de conflito já de décadas, desde a questão da Chechênia e depois da Geórgia, né? Então, a Rússia ela tem essa presença, né, próximo da fronteira com a Turquia, ali que incorpora vários daqueles países ali vizinhos entre Rússia e Turquia, no sul da Rússia. Então, o Cazaquistão hoje também é um país em disputa, e a gente interessante que eu gosto de ver os mapas lá no Google Maps, e aí você vê o tamanho que é o território do Cazaquistão, que é um país super pouco falado, assim, em termos geopolíticos, né? Então, todos esses são países que têm um contexto e um interesse muito interessante e importante de pensar. A Bielorrússia, Moldávia também são países que fazem parte desse tabuleiro. E as grandes nações aí, China, Grã-Bretanha, Estados Unidos, como que jogam nesse cenário, professor? A Grã-Bretanha, ela procura assumir um papel, a Grã-Bretanha e a França, de liderança na União Europeia, né? Então são países que têm enviado armas, munições, apoio para a Ucrânia. Aí tem essa uma questão interessante, né? Porque fala que não se tem um apoio da OTAN aos ucranianos, mas você enviar armas, munições, apoio logístico é um apoio, né? E a China ela tem um papel muito estratégico nessa questão, porque a China ela tende a concentrar muito mais os ganhos da Rússia com a guerra do que a própria Rússia, né? A China é um país que tem uma estrutura econômica, política e militar que não vai ser atacado nesse momento, né, que os Estados Unidos não pretende atacar. Porém, eles se colocam efetivamente como aliados da Rússia de uma maneira discreta, que é o que tem sido atualmente essa posição da China. E os Estados Unidos? E os Estados Unidos têm esse processo, esse interesse central, que é o da expansão do imperialismo
estadunidense para todo o mundo, né? Não só os continentes próximos. É correto ou é exagerado afirmar? Já entramos, né, já vou só colocar aqui o comentário da espectadora, né? Que a Tati, tem prioridade. A Tati Raviducci diz o seguinte: professor, então, o não posicionamento da OTAN em favor da Ucrânia pode ser entendido como um posicionamento a favor da Rússia? Se o não posicionamento da OTAN em favor da Ucrânia, da OTAN, Deixa eu repetir para o senhor. O não posicionamento da OTAN em favor da Ucrânia pode ser entendido como posicionamento a favor da Rússia? Não, a OTAN ela é o oposto, né, o adversário ali, o inimigo declarado da Rússia. E aí esse não posicionamento da OTAN, bem lembrado, é interessante, né, que a Tati coloca. Esse não posicionamento ele não é tão verdadeiro, porque a OTAN ela está diretamente apoiando a Ucrânia através, se não a Ucrânia formalmente sendo membro da OTAN, mas os países membros da OTAN, como a Alemanha, como Grã-Bretanha e França, enviando mantimentos de guerra para a Ucrânia, está apoiando o conflito. E isso que anuncia o problema de uma guerra de uma dimensão maior, que seria a guerra nuclear e todo esse problema. Você perguntou também dos Estados Unidos e volta o tema nuclear, né? Certo. A OTAN faz parte desse jogo de narrativas, também muito bem utilizado por todos os lados inseridos nesse conflito, né, utilizando a comunicação, principalmente hoje, né, com a velocidade da internet, né, professor? Com certeza. Mas eu gostaria de ouvir mais sobre a participação dos Estados Unidos nesse processo todo. Tem razão ou é exagerado quem diz que os Estados Unidos fomentou todo esse conflito, né, sabendo que os atores aí nesse momento não são os Estados Unidos diretamente, mas há quem diga que ele é o grande beneficiado desse processo todo. O senhor concorda ou discorda? Eu discordo. Eu me preocupo muito que a gente vê nos debates da internet, né, muitas pessoas, especialmente pessoas assim mais de esquerda, que falam, não, os Estados Unidos, a OTAN, que é responsável pelo conflito. Quem está atacando a Ucrânia hoje é a Rússia. É o Kremlin, como se diz na geopolítica, o governo do Kremlin está atacando, está bombardeando, está assassinando milhares de pessoas, provocando uma crise de milhões de refugiados. Quem está fazendo isso diretamente não é os Estados Unidos. Então, eu vejo como um desvio da questão, quando vejo nos debates na internet, mas é os Estados Unidos que tem as suas tropas, não sei o quê, a Rússia nunca invadiu nenhum país. A Rússia, ela tem um histórico de invadir outros países, como está nesse momento ocupando e militarmente a Ucrânia. Então, muitas vezes eu vejo a forma como é tematizado os Estados Unidos como um desvio do foco em relação a esse contexto do que está se dando realmente na Ucrânia nesse momento. O que não significa que eu esteja aqui defendendo e dizendo que não existe um interesse imperialista estadunidense nesse conflito. Evidentemente existe, evidentemente se beneficia em primeiro momento das sanções econômicas à Rússia, mas em um segundo momento vai ser prejudicado, porque a Rússia vai se fortalecer com essas sanções, e essa guerra ela não tem como terminar agora, ela vai se prolongar, e evidentemente os Estados Unidos vão continuar, através da OTAN, expandindo seu território no leste europeu. O professor, as informações que chegam para nós aqui são informações que têm um cunho muito ocidental, sobretudo, né? E me parece muito alinhado com aquilo que os Estados Unidos mesmo contam sobre aquele conflito lá do outro lado do mundo, né? Gostaria que o senhor trouxesse para nós um pouco de informações sobre o conflito em si. Como é que está se dando esse conflito? A gente vê algumas vitórias do exército ucraniano sendo colocadas na grande imprensa com um certo romantismo. Essa resistência é uma resistência real, solidificada, consolidada e capaz de fazer frente ao exército russo, ou essa ofensiva russa, por outro lado, também, como exageram alguns, ela é soberana e a Rússia tem o total domínio do teatro da guerra? Eu entendo, né? Também eu sei que as notícias, como você disse, são muito filtradas,
Mas a partir das informações que eu tenho, eu entendo que a resistência ucraniana tem sido maior do que o que a Rússia esperava, né? Então, que tem se dado uma resistência muito até persistente, heróica da população ucraniana. Ao mesmo tempo, o que é muito complicado nessa guerra de informações, a informação sobre o número de corpos, sobre o número de soldados mortos dos dois lados, sobre a utilização de armas proibidas, né, pelo direito internacional. Então, são muitas informações que não tem como muitas vezes nem se chegar a esses dados, a essas informações. Mas nesse momento que eu penso que é a tendência, a gente viu nas últimas semanas um recuo da Rússia, da região mais ocidental da Ucrânia, para ficar nas regiões ali da fronteira, do Donbás, do sul, do porto de Mariupol. Mas o que eu tenho analisado é que, ao concentrar suas forças atualmente nessa região, o que a Rússia vai tentar é prolongar o conflito com a anexação dessas regiões, como anexou a Crimeia em 2014. E aí manter um bastião, um centro de força nesse local para estabilizar o poder aí, para daqui a alguns anos voltar a ter novos conflitos e expandindo mais até a capital de Kiev. Do ponto de vista geopolítico, que importância tem essa região, né, para a Rússia? É uma área de portos? Como é que isso de acesso a mercados, como é que isso pode ser favorável à Rússia, caso ela obtenha esse resultado que o senhor aponta aqui como uma possibilidade? A região de Mariupol é uma região estratégica, porque ela tem o acesso pelo mar a uma parte grande dos continentes, né? Tanto do sul da Europa, como do continente africano, dos países árabes. Então, essa região de Mariupol ela é estratégica para a Rússia e também para minar o poder econômico da Ucrânia a partir dali. Então, essa região, como especificamente o Mariupol, tem essa característica que você lembrou bem. A região de Donbás, que é Luhansk e Donetsk, é uma região histórica e de uma grande parte da população russa, né, falante de russo, e culturalmente identificada, né, com os russos, e que tende a ser um país, um capital anexada, uma nação anexada ao Império Russo, através da Federação Russa, que é o nome que se tem hoje, né? Se a gente olha a quantidade de lugares, né, que a Federação Russa ela tem status jurídicos diferentes. Alguns lugares são chamados províncias, outros são estados autônomos, mas são incorporados a essa Federação Russa. Então, a tendência é que eles consigam algo que o imperialismo sempre fez. Então, voltando ao tema da OTAN e Estados Unidos, o que eu falo é que existe um imperialismo russo que é uma potência que atua de maneira muito parecida com o imperialismo estadunidense. Assim como os Estados Unidos tentou dividir o Vietnã e não conseguiu, dividiu a Coreia através das guerras, a Rússia vai dividir a Ucrânia, como tem dividido através da anexação da Crimeia em 2014. Professor, dá para pensar no resultado, no pós-guerra? A gente não está falando aqui, nesse momento, as vítimas, né, todo o custo humano dessa guerra que estão aí chegando, as informações estão sendo acompanhadas por todos, mas assim, do ponto de vista dos resultados da configuração desse mundo entre essas grandes nações que têm interesse ou que têm apostas nessa região, né, que é um conflito interimperialista, para usar o seu termo, o que pode resultar do pós-guerra, né, colocando em jogo não só o conflito, mas também o resultado desse sufocamento econômico que parte dos países estão fazendo contra a Rússia. O senhor falou que a China pode se beneficiar com tudo isso. Que análise macro o senhor pode fazer sobre um eventual pós-guerra? A minha análise, eu tento pensar muito no aspecto do direito internacional, mais do que nas relações internacionais. Uma coisa que eu quero manifestar é preocupação em diferente do que se anuncia na imprensa, quando a guerra vai terminar. O que eu percebo é que essas guerras recentes, elas não terminam. Então, se a gente pensar a Síria hoje, quantos anos que ela está já
ocupada, com tropas russas, com tropas dos Estados Unidos, com tropas turcas, enfim, toda uma série de grupos de países em diferentes lados ali fazendo guerra naquela região. O Afeganistão, o Iraque, a gente vê que são regiões que nunca terminou a guerra ao terror, a guerra dos Estados Unidos nessas regiões. A gente viu a desocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos poderia ser pensado como um fim de uma guerra. Mas esses países nunca deixam de sofrer as consequências dessa devastação que é causada através dessa militarização, dessa política militarista, expansionista dessas potências. Então, ver aí um horizonte de um tratado de paz entre a Ucrânia e a Rússia, eu a vejo com muita dificuldade. Eu vejo mais uma submissão da Ucrânia ao ceder esses territórios de Donetsk e Luhansk, ou permanecer uma resistência nessa região, e uma resistência que também vai trazer muito sofrimento para as pessoas que estão ali num lugar também em guerra, em conflito militarizado, né? Então, como eu te disse, o meu tempo para abordar aqui os temas da geopolítica das relações internacionais vai ser muito pouco. Eu queria focar mais na questão do direito internacional. Eu não vejo nos conflitos recentes nenhuma guerra que tenha terminado nessas guerras, e nenhuma guerra direta entre potências, como entre Rússia e Estados Unidos, mas o que eu tenho visto são potências fazendo guerra no território alheio e transformando países inteiros num campo de guerra. E a gente vê isso acontecendo, por exemplo, na América Latina, na Colômbia, com as bases militares dos Estados Unidos, né? A gente vê em outros momentos também como que a América do Sul foi esse cenário de guerras, né, de outras potências na nossa região, como que a própria história aqui da região e aqui do conflito no Paraguai, como que isso foi feito. Então, eu penso muito nessa questão de como que países menores são destruídos nessa lógica de disputa militar das potências. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor falou, é um assunto complexo aí, que envolve muitas circunstâncias, mas o senhor trouxe muito do que está envolvido aí nesse curto espaço de tempo, mas acho que deu para a gente contextualizar, entender um pouco os meandros dessa guerra. Eu gostaria de uma pergunta mais subjetiva sua, de uma resposta mais subjetiva, de uma opinião sua. A gente sempre olha para a guerra, para os conflitos, sempre com esse resultado horrendo que ele né? Que morte, sofrimento, devastação. E assim, parece que a gente chega num momento, né, hoje, e que a gente olha, parece inaceitável, né, para o desenvolvimento da sociedade humana, falar em guerra em tempos atuais, né? Esse conflito, ele não só repete ou mantém uma situação beligerante que a gente vive no mundo, como traz elementos que pareciam que lá nos anos 80 a gente tinha deixado para trás, ou seja, a questão do uso de arma atômica, né, em populações, em uma nação contra outra, né? Que leitura que o senhor faz disso? Que análise que o senhor faz disso, né, a partir desse conflito? O que ele nos recorda, o que ele nos relembra, o que ele nos reforça como mensagem dessas relações aí, que são relações ainda entre países muito objetivas, né, que visam objetivos aí muito, muito específicos e que não tem muito a ver com esse romantismo de a gente pensar numa sociedade humana sem guerra nesse momento. O que eu penso que o direito internacional sempre foi contraditório, né? Quando se criou a ideia da igualdade soberana entre estados em 1648, lá no norte da Europa, foi quando surgiu, né, o direito internacional mais conhecido, né? Que o princípio fundamental era que nenhum estado poderia invadir o outro. E o princípio da autodeterminação. Cada poder soberano era livre para poder definir sobre suas políticas internas. E ao mesmo tempo que os países do norte da Europa definiram esse tratado de paz, esses mesmos países eles estavam também definindo uma ordem colonial na América, no continente americano, em que nas nossas regiões do continente americano, as leis que foram criadas para o equilíbrio soberano
não eram aplicadas aqui no nosso continente, hoje que é o Brasil, a colônia portuguesa, etc. A colonização espanhola. Então, isso tudo já mostra como são contraditórias as questões. Quando se tem o fim da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, ela expressa uma carta a Carta de São Francisco, ela traz muito os princípios para chegar até a paz. E o princípio da não colonização, da não intervenção, de acabar com os tratados secretos. Então, realmente era para acreditar que tudo isso não era para se repetir, né? Inclusive o próprio nazismo, a condenação histórica do Holocausto, né? Então, tudo isso era para ter oficialmente acabado, porém, quando se tem isso, já tem a própria continuidade do imperialismo em outras formas, em outros termos, principalmente econômico, né, financeiro, através do FMI, das organizações de comércio. Porém, em vários momentos voltam essas crises entre as alianças imperialistas, grupos de influência, e as velhas receitas de um país ocupar o outro, mandar exércitos, continuam sendo utilizadas, né? Professor, muito obrigado. Nosso tempo é curto, mas acho que o senhor trouxe uma abordagem aí que deu para olhar em muitas direções. A gente agradece muito a sua participação. Desejo um bom dia. Eu agradeço. A gente outro dia pode falar mais do tema dos refugiados, do tema da questão de aprofundar nesse tema das populações ucranianas no Paraná, né, das comunidades. E fico à disposição. Agradeço muito pelo excelente nível de conversa que a gente tem aqui. Legal, muito obrigado. Então, obrigado, a gente conversou, Paulo, com o professor Júlio Silveira Moreira, da UNILA, sobre o conflito Rússia e Ucrânia e todos aí os seus desdobramentos, né, que não estão necessariamente envolvidos lá no Teatro da Guerra, moça. Marco Zero, onde tudo começa.